Que a paz de Cristo esteja reinando em vossos corações. Com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para continuar os nossos estudos do primeiro trimestre de 2018. Nós estamos estudando a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus, e hoje já estudaremos a lição de número 11, os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. O nosso texto áureo está em Hebreus 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 11, são versículos alternados, mas eu aconselho você a ler todo o capítulo 11 de Hebreus. Se você está chegando agora em nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Eu lembro que nós temos aula para jovens, juvenis e adolescentes com o professor Juninho Espírito Santo, o link na descrição do vídeo. Também o blog Auxílio ao Aluno EBD, ali você encontra muitos subsídios para elaborar aí a sua aula. Olha, eu estou muito satisfeito com a recepção dos irmãos em relação ao curso Geração de Pregadores. Eu já tenho alguns inscritos, já colocaram seu nome, já estão ali certos para fazer o curso que irá iniciar a partir do dia 1º de abril. Então, se você ainda não entrou em contato conosco, eu vou deixar o e-mail, é cursogeracãodepregadores@gmail.com. É dessa maneira, cursogeracãodepregadores@gmail.com. Você entra em contato conosco, vou deixar também o WhatsApp. Olha, não é curso de teologia, é um curso para pregadores, onde nós vamos tomar um texto das Escrituras e vamos elaborar o nosso esboço. Então você vai aprender mesmo a elaborar o seu esboço, a elaborar outro esboço em cima daquele texto. Olha, não é curso de teologia, é curso para pregadores, curso prático. Não existe nada igual, eu não conheço nada igual e também não conheço nenhum curso com um valor menor do que o nosso. Então entre em contato conosco para você estar inscrito neste curso. Vai ser uma bênção para os pregadores da Palavra de Deus de todo o Brasil. Os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Em um primeiro momento, nós precisamos definir fé. O que é fé? No Novo Testamento, é a convicção da verdade de algo. Fala do meio do relacionamento do homem com Deus. Também, no Antigo Testamento, se referia à fidelidade e à lealdade. Você pode ver que na sua lição tem um quadro ali, Conheça Mais, onde há um subsídio que vai te ajudar em muito, que diz que no Novo Testamento o verbo é pisteu, que significa creio, confio, e o substantivo é pistes, que é traduzido por fé, que ocorre cerca de 480 vezes no Novo Testamento. Então fé é convicção de uma verdade, a convicção de algo, é o meio de relacionamento do homem com Deus. Para entender melhor sobre fé, eu preciso voltar ao Gênesis. Então, tomando aí a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, nós vamos encontrar ali como era o relacionamento esperado, que Deus esperava que o homem tivesse com ele. Lá no Éden, nós vemos que Deus deu a fé ao homem em lugar dos olhos da alma. Você pode ver que Adão e Eva, até a queda, eles tinham os olhos físicos abertos. Os olhos físicos estavam abertos, contudo, os olhos da alma estavam fechados. Eles só seriam abertos
após a escolha de Adão e Eva entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que o homem usasse a fé em lugar dos olhos da alma. Ora, para se relacionar com Deus, eles não necessitavam de fé. Por quê? Porque Deus, todos os dias, na viração do dia, vinha até eles para ter um relacionamento íntimo com eles, então de maneira que o relacionamento era cara a cara, o relacionamento do homem até o pecado. Então eles não necessitavam de fé, porém eles precisavam de fé na palavra de Deus, porque Deus disse: de todas as árvores do jardim comerás, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não tocarás. Assim foi o mandamento do Senhor. Olha só como o Satanás vem de maneira ardilosa falar com a mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Esta era a proposta da serpente. Este foi o argumento da serpente. Mas se você pular para o versículo 7, você vai ver escrito o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Ora, eles não sabiam que estavam nus? Eles não enxergavam? Claro que eles tinham os olhos físicos abertos, todavia os olhos da alma, eles ainda não estavam abertos. E desta maneira, Deus queria que eles se relacionassem com Ele através da fé, crendo na sua palavra, mas eles resolveram seguir a palavra de Satanás. Até hoje, Satanás usa os seus métodos para abrir os olhos do homem. Que métodos são esses? A bruxaria, a feitiçaria, a astrologia. São métodos que Satanás usa para enganar o homem, para que ele use desses métodos para saber o futuro, para saber o que vai acontecer. Quantas pessoas que não seguem horóscopo, não seguem astros, para saber o que vai acontecer amanhã, para saber o que é melhor, sendo que Deus sabe todas as coisas, e na maioria das vezes o homem só colhe aquilo que plantou. Aquilo que plantou, só colhe aquilo que plantou. A lei da semeadura, ela é implacável, mas muitas pessoas estão querendo saber através da astrologia, outros através da feitiçaria, outros através da bruxaria, e isso está impregnado na cultura de modo geral. Veja que na literatura, no teatro ou no cinema, quando o bem falso, ele vence o mal, independente de Deus, é sempre por intermédio da feitiçaria ou de alguma obra de engano. Então, em todas as obras literárias, normalmente, em obras no cinema ou no teatro, nas artes em geral, existe uma batalha entre o bem e o mal. O bem sempre vence para enganar, sempre vence, mas o bem sempre vai vencer com alguma obra de engano, com algum tipo de feitiçaria, de magia. Por quê? Porque o homem, ele aprendeu, ele foi ludibriado por Satanás e ele age independente de Deus. Então ele quer saber o melhor para si, mas sem o seu Criador. É desta maneira que Satanás conseguiu ludibriar Adão e Eva lá no Éden, e é desta maneira que ele age até os nossos dias. Então este conceito de fé, ele é muito amplo. Nós precisamos entender que Deus queria que desde o princípio os homens se relacionassem com Ele através da fé, somente através da fé. Mas às vezes os homens querem seguir pelo seu próprio engano, seguir o destino que Satanás lhes propôs. E o caminho é um caminho difícil, um caminho que vai gerar morte. Muito bem, então fazendo essa definição básica de fé, os homens do passado, eles viveram através da fé, mesmo sem ver as possibilidades, mesmo vivendo numa realidade totalmente contrária, eles conseguiam
contemplar a sua vitória. E nós vamos ver alguns apenas dos gigantes da fé. Começamos falando de Abel. Abel foi o primeiro gigante da fé. Seus pais tinham um relacionamento direto com Deus. Adão e Eva tinham um relacionamento direto com Deus até a queda. Por isso, como eu já disse a princípio, não necessitavam de fé. O que Abel representa? Abel é a fé que eterniza as obras. A obra de Abel foi eternizada através da fé. Abel também é a fé que alcança a justiça. Abel é a fé que gera sacrifícios que falam mesmo depois da sua morte, mesmo depois que ele morreu. Ainda a sua obra, o seu sacrifício falava. Então Abel é a fé que eterniza as obras. Mais à frente, no capítulo 5 de Gênesis, Abel está no capítulo 4, no capítulo 5 nós temos Enoque. Enoque é a fé que vence a morte. Se você olhar para o capítulo 5, a Bíblia diz lá, e fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas. E viveu fulano, depois que gerou filhos e filhas, tantos anos, e morreu. E este ciclo ele vai indo até que chega em Enoque. Quando chega em Enoque, este ciclo é interrompido, porque Enoque é a fé que vence a morte, ele não passa pela morte. Enoque é a fé que faz ser trasladado, que faz ser arrebatado. É a fé que faz agradar a Deus. É isto que o autor aos Hebreus diz, que antes do seu arrebatamento, ele alcançou fé que agradara a Deus. Por isso que Enoque é um tipo da igreja do Novo Testamento. Enoque, ele foi antes do dilúvio, ele foi um profeta antes do dilúvio, e ele foi arrebatado, ele foi trasladado antes do dilúvio, ou seja, tomando o dilúvio como a grande tribulação, como um tipo da grande tribulação, Enoque representa a igreja que será tirada antes da grande tribulação. Mais à frente nós temos Noé, e com relação a Noé nós podemos olhar para a nossa revista, primeiro tópico. Terceiro subtópico diz que a geração de Noé foi uma geração à semelhança da nossa, imediatista, do aqui e agora. Nos dias de Noé já se vivia uma espécie de hedonismo. O que é hedonismo? É a busca desenfreada do prazer, porque todos se preocupavam apenas com aquilo que dava prazer imediato. Então esses foram os dias de Noé, segundo o autor da nossa revista. Noé é a fé que constrói sem a perspectiva de ninguém. Porque quando Noé estava construindo a arca, as pessoas perguntavam, mas o que é isso? É que Deus vai derramar águas, as comportas do céu serão abertas, vai chover e muito, e somente aqueles que entrarem na arca serão salvos. Mas as pessoas riam, zombavam de Noé. Então Noé, ele tem tanta fé que ele constrói, mesmo sem a perspectiva de ninguém. Mesmo quando todos diziam, isto é impossível de acontecer, Noé tinha fé e sabia quem era que falara com ele. Noé é a fé que salva a sua família, somente a sua família. Pedro, o apóstolo, vai dizer que somente 8 pessoas foram salvas juntamente com Noé. Foram salvas na arca. Noé e mais 7 pessoas foram salvas durante o dilúvio. Noé é a fé que condena o mundo incrédulo, aqueles que zombaram dele, aqueles que riram da mensagem de Noé. Noé pregou 120 anos. Aqueles que zombaram dele foram condenados pelas águas do dilúvio, porque rejeitaram a pregação de Noé. Noé é a fé que faz herdeiro da justiça. Noé
é um tipo da nação de Israel. Se Enoque é tipo da igreja, que será arrebatada, que será tirada antes da grande tribulação, Noé representa a nação de Israel, que passará pela grande tribulação, mas será poupada por Deus. Mais à frente nós temos Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e Abraão é chamado o pai da fé. Quem é Abraão? Abraão é a fé no destino sem nunca vê-lo. Ele nunca tinha visto, ele nunca tinha ouvido falar do lugar que Deus o estava mandando. Aliás, quando Deus o chama de sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. E ele sai, e ele deixa tudo e vai, sem nunca ter visto ou ouvido falar do seu destino. Abraão é a fé a ponto de ser hóspede na sua terra. Se você olhar para o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que Abraão, ele peregrinou, ele habitou na terra da promessa como em terra alheia. Hebreus 11, versículo 9. Ele foi hóspede na sua própria terra. Abraão tinha tanta fé que ele era capaz de ser hóspede na sua própria terra. Abraão é a fé na cidade melhor, a Nova Jerusalém. O autor aos Hebreus vai dizer que ele esperava a cidade que tem fundamentos. Abraão também é a fé numa incontável descendência, sem ter um único filho. Deus diz para ele: olha as estrelas, se puderes contar, assim será a tua descendência de tão numerosa. Mas ele não tinha nenhum filho. Sua esposa era estéril e já eram velhos. Parecia impossível. Mesmo assim, Abraão tem fé que a palavra do Senhor se cumprirá. E quando a palavra de Deus se cumpre, Deus pede o filho da promessa. Abraão é a fé capaz de entregar o único filho, o filho da promessa. Abraão é a fé na ressurreição de mortos. Abraão sabia que Deus, conforme o autor aos Hebreus nos diz, poderia trazer Isaque da morte através da ressurreição. Mesmo que ele sacrificasse o seu filho, Deus era poderoso para trazê-lo à vida. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Quando olhamos para Moisés, Moisés foi gerado num tempo que não poderia ser gerado. Os hebreus não poderiam gerar nesse tempo. Por isso que Moisés é a fé que faz conceber num tempo em que ninguém pode conceber, porque havia uma ordem que todos os meninos, que todos aqueles do sexo masculino deveriam ser mortos. Entre os hebreus, o rei Faraó deu a ordem que somente as meninas poderiam sobreviver. Então é a fé que faz conceber em tempo em que ninguém pode conceber. Foi nesse tempo que Moisés foi concebido. Moisés é a fé que renuncia os palácios terrenos em prol da cidadania celestial. Moisés é a fé que considera a obra de Cristo maior do que as riquezas do Egito. Quando ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele foi até o egípcio e fez justiça com as suas próprias mãos. Ele não pensou na sua posição, ele não pensou no palácio, ele se identificava com o povo hebreu, ele era hebreu. Moisés é a fé que abandona o mundo sem temer as ameaças. Ele sabia que agora ele seria procurado. Ele sabia que a partir de agora o rei do Egito declararia a sua morte, mas ele abandona o Egito, ele abandona o mundo sem temer as ameaças. Moisés é a fé na eficácia do sangue. E aqui eu cito Hebreus 11 e versículo 28, que diz: pela fé celebrou a Páscoa
e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Por isso que Moisés, ele representa a fé na eficácia, no poder do sangue do Cordeiro. Cordeiro Pascual, de Êxodo 12, que representa o Cordeiro Santo, Jesus Cristo. Moisés é a fé que faz passar pelo batismo nas águas do mar, enquanto sem fé morrem aqueles que os perseguiam. Moisés passa com todo o povo hebreu pelo Mar Vermelho em seco, e quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, eles morreram. Eles foram aniquilados, porque eles não tinham fé no Deus de Moisés. Quando Moisés morreu, seu sucessor foi Josué. Josué também demonstra muita fé, porque quando eles chegam em Jericó, não havia nenhuma possibilidade do povo hebreu entrar em Jericó. A cidade murada, totalmente murada, fechada. Não havia como transpor as muralhas. Mas, pela fé, eles seguiram a palavra de Deus e as muralhas de Jericó ruíram. Por isso que Josué representa a fé que derruba impedimentos intransponíveis. Talvez diante de você também haja muralhas. Talvez diante de você haja alguma coisa que esteja te impedindo, que com suas próprias forças você não pode transpor. Josué nos deixa o legado da fé que derruba impedimentos intransponíveis. Era impossível a eles derrubar as muralhas de Jericó, mas eles creram, eles tiveram fé no Deus que poderia fazer isto, e isto aconteceu. A nossa lição também fala de José, que profetizou a saída do povo hebreu do Egito. A nossa lição também fala de Raabe, que mesmo tendo uma reputação duvidosa, mesmo tendo uma má reputação entre o seu povo, pela fé ela foi salva da destruição. A Bíblia também fala de Gideão, Gideão que não queria vencer uma batalha com milhares de homens, quando Deus queria que ele vencesse pela fé com poucos homens. A nossa lição fala de José, de Raabe e também de Gideão, mas o texto sagrado ainda cita Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas e outros que o texto de Hebreus 11 cita, que não declaram seus nomes, mas que fizeram proezas, que deixaram um legado devido à fé que exerceram no Deus verdadeiro. Quando eu olho para Hebreus 11 e 38, já finalizando esta pré-aula, ali eu vejo homens dos quais o mundo não era digno. Dos quais o mundo não era digno. A fé que esses homens tiveram, a vida que eles tiveram na presença de Deus, pela fé, eles eram homens dos quais o mundo não era digno deles. Quando eu leio o versículo 40, para encerrar esta pré-aula, eu vejo o seguinte: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Quando eu leio o versículo 40, eu fico maravilhado, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós vivemos a plenitude dos tempos. Nós vivemos a dispensação da graça. Nós vivemos os dias que Enoque, que Noé, que Abraão desejou viver. Os dias que Davi, que os profetas desejaram viver. A plenitude da graça de Jesus Cristo está sendo derramada em nós. E estes foram dias que os grandes homens do Antigo Testamento não viveram. Eu queria encerrar com uma expressão do comentário bíblico popular de William MacDonald. Ele diz o seguinte: eles viveram do outro lado da cruz. Nós vivemos na completa glória da cruz. Ainda assim,
como nossa vida se compara com a deles? Olha só, eles viveram do outro lado da cruz. Nós vivemos na completa glória da cruz. Ainda assim, como nossa vida se compara com a deles? Esta pergunta de William MacDonald eu deixo para nós, eu deixo para você levar para a sua classe. É uma lição para nós refletirmos a respeito da vida, do legado dos grandes homens de Deus que venceram unicamente pela fé. Se este vídeo foi abençoador para a sua vida, não deixe de compartilhar. Curso Geração de Pregadores, que vai impactar o Brasil, já estará disponível para você a partir de 1º de abril. Não deixe de entrar em contato conosco, vou deixar o e-mail logo abaixo na descrição do vídeo, também o WhatsApp. Entre em contato conosco e participe do maior curso para pregadores do Brasil, o curso Geração de Pregadores. A sua vida ministerial não será mais a mesma. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.